Olá pessoal, tudo bom? Alessandro Miranda, mais uma vez aqui com vocês no ofício, falando sobre os autores que dão nome às salas aqui do prédio. Hoje eu trouxe um autor muito especial para mim, que é o Machado de Assis. Ele é um autor com uma vasta obra, aí, um dos maiores autores da língua portuguesa, para mim o maior autor brasileiro. Eu trouxe um livro dele só hoje aqui, porque é um livro que me marcou muito e porque é uma edição que eu acho legal, ela é antiga, ela é escrita com PH ainda, ela é uma edição muito legal, né? Essa edição aqui é de 1938. Machado de Assis, ele traduziu Victor Hugo, ele influenciou toda a sociedade brasileira, ele viveu numa época que ainda existia a escravidão no Brasil, ele viveu essa abolição da escravatura no Brasil, e tem uma questão muito interessante. Bom, o primeiro do livro, esse daqui, o Dom Casmurro, tem aquela questão se a Capitu traiu ou não traiu, como se isso importasse, né? Mas enfim, é uma questão aí do livro que cada pessoa tem a sua opinião. Esse talvez seja o livro mais famoso dele, mas eu recomendo começar pelos contos. Ele tem muitos contos, são muito legais. Tem um que não é conto, talvez seja uma novela, tem uma discussão aí entre o pessoal que entende mais, que é o Alienista, né? Dizem que talvez seja uma novela, e para mim é uma novela, não é um conto, mas pelo tamanho e estrutura do texto. Mas o Alienista também é outro livro muito legal dele, tem que ser lido, é muito bacana. Uma questão interessante aí do Machado de Assis, por ele ter vivido nessa época período da abolição da escravatura, ele era negro, né? Isso daí, então vocês imaginem um negro escritor naquela época, né? Então ele deve ter sofrido muito, apesar de ele ter galgado muitas posições aí na sua carreira enfim, no Rio de Janeiro da época. O Bruxo, do Cosme Velho, como ele é também conhecido, ele tem uma crítica social muito presente em seus livros. Ele é criticado até hoje por não ter sido mais ferrenho assim nessa crítica contra a escravidão e tudo mais, mas eu acho que ele fez de uma forma muito inteligente, né? O cara era Machado só no nome, ele era sutil, ele tinha uma inteligência fina, ele conseguiu que suas críticas aí durassem anos, né? Até hoje você lê e você encontra a crítica que tem na sua obra, mas talvez como se ele fosse mais enfático, talvez isso a gente nem teria isso hoje, né? É que hoje para protestar precisa botar fogo, né? Precisa ir lá no Facebook, fazer textão. O cara foi muito mais do que isso. Apesar de um grande banco brasileiro ter feito uma homenagem à literatura brasileira e ao Machado de Assis e ter retratado ele como uma pessoa branca. Eles deixaram meio preto e branco, então ficou assim um negócio meio dúbio, né? Qual era a cor dele? Ele tinha assim, né? Deve ter tido uma vida muito difícil, né? Por essa questão da cor. As pessoas, depois de conhecer ele, se surpreendiam. Puxa, mas ele é negro. Aí a galera fala, não, mas ele escreve como branco. Os absurdos da época que ainda acontecem hoje, mas que talvez aí dão uma luz ainda mais especial a esse autor espetacular que é o Machado de Assis. O mundo ainda não descobriu como deveria esse autor, e nós temos a sorte aí de ler ele na sua língua mãe natural, né? A gente não precisa de nenhum tradutor. Vale muito a pena. Machado de Assis, recomendo muito. Obrigado.